Bora lá? Toca com o seu dedo aí, gente, ó, nesse aviãozinho, bote desse dedo aí agora no aviãozinho, manda logo essa live para mais 10, 15, 20, 30, 40 pessoas aí. Vamos compartilhar. Aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. Vamos compartilhar aquilo que é bom. Então, é palavra de Deus, é coisa boa, é estudo, é conhecimento, é desenvolvimento, né? É sacada nova, novos insights. Bora lá, bora lá, bora lá. Questionamentos novos, novas perguntas, né? Tudo para nos fazer crescer. Bora lá? Se você tem uma Bíblia como essa, pega a sua Bíblia aí, ok? Se você não tem uma Bíblia de papel como essa, você pode pegar aí a sua Bíblia online, ou põe no seu celular aí, bibliaonline.com, no seu computador, e você pode acompanhar o texto bíblico aí. Vamos ver se a gente fala um pouquinho aí da rebelião de Lúcifer. Então, o mistério que aconteceu, Alex, meu amigo de Brasília, Alex, de Brasília. Olha aí, ó, o Alex de Brasília, da Premiere. Beijão no teu coração, Alex, pra você, pra Paty, pra todo mundo aí, para suas crianças, tá bom? Deus abençoe. Um abraço pra sua irmã. Pessoal, bora lá? Vou tirar os comentários então e a gente começa, ok? Mas vamos rapidinho aí, manda para mais pessoas aí, bora lá. Desativados os comentários, vai começar a nossa live. Nosso assunto hoje, nós vamos começar em Ezequiel no capítulo 28, a partir do verso de número 13. Opa, desculpa aí, que foi onde nós paramos ontem. Estou feliz, olha que chegou aqui para mim. O dano da segunda morte, ó, do Otmani. Rapaz, esse negócio aqui é bom, hein? As relíquiazinhas aí, chegando, ó. Uau! O dano da segunda morte, muito bom. Otmani. Bora lá então. Ezequiel 28, 13, onde nós paramos ontem, né? Ontem nós provamos que o anjo querubim, Lúcifer, na verdade estava no Éden, estava na terra. O Éden é a terra, né? A palavra Éden aí se refere à terra, ao planeta Terra. Lúcifer, no capítulo... Olha, de todas as coisas que eu falo sobre Lúcifer, a que eu vou falar hoje, eu acredito que é uma das coisas mais misteriosas, ok? De todas, e um dos maiores mistérios ocultos na Bíblia é a revelação sobre Lúcifer, o anjo, antes de se tornar diabo, né? Aqui em Ezequiel nós vamos ver ele antes de se tornar diabo, vamos ver ele se tornando diabo, ok? Opositor. A palavra Satanás, diabo, quer dizer adversário, opositor. Então, nós vamos ver tudo aqui. Mas vamos ver desde antes, ok? Então tem algumas curiosidades, algumas coisas, alguns segredos. Mas a primeira coisa que você precisa saber, anote aí. Tem papel, tem caneta? Pegou seu marca-texto, pegou sua caneta. Caneta para anotar, a minha está aqui, em cima da Bíblia. Marca-texto. Eu tenho esse marca-texto de gel, ó. Não sei se vai dar para você ver aí. Opa, acho que é muita luz. É um marca-texto de gel, tá? Porque aqueles de tinta, acaba que você mancha a página da Bíblia do outro lado. E quando você vai fazer o mesmo estudo do outro lado, está comprometido. Então, compra um marca-textozinho de cera, ok? Chazinho quentinho aqui. Ó, tá até saindo fumaça. Não sei se dá para você ver a fumaça aí, mas tá até saindo fumaça. Coisa boa nesse friozinho, né? Bora lá. Ezequiel 28, 13. Anote aí, a primeira coisa que eu vou falar sobre Lúcifer. Anote isso, tá? Ele nunca foi regente de coral nenhum no céu. Anote aí. Vou te provar hoje. Ele nunca foi regente de coral nenhum no céu. Se no céu tiver alguém para reger o louvor, esse alguém será o Espírito Santo, acredite em mim. Se no céu tiver alguém para reger o louvor, esse alguém será o Espírito Santo, não vai ser outro, ok? E Lúcifer nunca foi regente de coral nenhum no céu, ele não foi nenhum regente de coral nenhum celestial. Distante disso, o plano de Deus com ele era outro, né? O objetivo de Deus com ele era outro, muito distante disso. Ezequiel 28, 13, vamos embora ler? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto.
estivestes no Éden, ou estavas no Éden, vai depender da tradução, no jardim de Deus. Isso aqui todas as traduções estão de acordo. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Então entenda, as pedras preciosas, põe entre parênteses aí, põe entre parênteses, marca entre parênteses aí, ó. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Então, as pedras preciosas, elas serviam como cobertura sobre ele, ok? E eram cobertura de Deus. Algumas pessoas entendem que essas pedras preciosas eram como suas vestes, mas não é só isso. Esse é um entendimento também, mas há outro nível de entendimento para isso. Qual é esse outro nível de entendimento para isso? Toda a pedra preciosa representa toda a cobertura de Deus. 12 sempre vai falar da plenitude, da completude das coisas que Deus faz no céu, da completude das coisas celestiais. 12 sempre vai falar da completude. E aqui diz que ele tinha toda a pedra preciosa. Então, põe esse parênteses aí, ó. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. E vamos ver como segue o texto. Bora lá? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. É por isso que eles dizem que ele era o coral do céu. Porque quando ele foi criado, no corpo dele foram criados tambores e pífaros. No seu próprio corpo. Em ti, estavam nele. No seu próprio corpo espiritual, tambores e pífaros. Então, na verdade, ele foi até, e eu posso afirmar, que ele foi um instrumento de louvor. Mas afirmar que ele foi regente de um coral no céu, isso não tem nenhum contexto bíblico. Isso não tem uma base bíblica. Isso é especulação do coração do homem. Nunca foi regente de coral nenhum. Agora, eu posso dizer, com base nesse texto aqui, que o seu próprio corpo era um instrumento de louvores a Deus. Então, ele foi um instrumento de louvor a Deus. Isso sem sombra de dúvida. Esses instrumentos foram preparados no próprio corpo dele no dia em que ele foi criado. Então ele é muito, muito habilidoso com a música. E você sabe que as pessoas têm o costume de dizer que o diabo não cria nada, só Deus cria. Isso é uma mentira, tá? O diabo também cria. Eu sou inferior aos anjos e eu crio. Você é inferior aos anjos, você cria. Todos nós temos um poder criativo limitado, não um poder criativo ilimitado como o de Deus, mas todos nós temos um poder criativo. Alguém me disse um dia que todos os ritmos são de Deus. Eu não acredito, tá? Eu acredito sim que o diabo tem poder para criar. Bom, Tom Jobim criou a bossa nova, então imagina o que o diabo não pode fazer. E outra, se você prestar bem atenção, existem coisas que são a expressão do próprio diabo, são a expressão do coração dele. É a expressão daquilo que ele gosta, ok? E ele tem um poder criativo. Ele não tem um poder criativo como o poder criativo de Deus, mas sim, ele tem um poder criativo. Todo ser que tem intelecto, mente, razão, tem capacidade criativa, tem poder criativo. Então eu tenho, você tem, ele tem, todos os anjos têm, todos nós temos poder criativo. Mas o ponto que eu quero te chamar a atenção aqui no início da nossa aula é o quê? É que ele tinha toda a pedra preciosa como sua cobertura. Olha aí, ó. Passamos de 1000 pessoas, vamos parar aqui para a foto. Faz o print aí na sua tela. Passamos de 1000 pessoas aí, mais um dia passando de 1000 pessoas. Tá muito bom esse desafio, tá muito bom esse tempo aqui, o Mistério da Eternidade. Poxa, se vocês gostarem, compartilharem, falar para mais gente, eu vou fazer mais aqui, hein? Vou tirar mais semanas. Todo mês eu vou tirar uma semana pra gente estudar pelo Instagram aqui, fazendo lives, ok? Se você gostar, aperta esse coraçãozinho aí e curte aí, ó. Vamos ver se vocês vão gostar mesmo, vamos ver se vai querer. Quem quer que eu faça todo mês, uma semana aqui, sobre assuntos diferentes da Bíblia, toca esse coraçãozinho aí agora, deixa eu ver. Aperta aí, vamos ver. Vamos ver. Ah, eu acho que vocês não estão querendo não, viu? O coraçãozinho nem tá subindo os coraçãozinhos ali, não estão querendo não. Bora lá. Então todo mês eu vou fazer uma semana de live sobre assuntos diferentes da Bíblia, ok? Se você apertar bastante esse coraçãozinho aí, então eu vou realmente fazer isso todo mês. Bora lá? Então, vamos ver quantas são toda a pedra preciosa primeiro. Vamos lá.
Eu falei que 12 é o número da completude das coisas que Deus faz no céu. E Apocalipse, mais uma vez o Apocalipse, você vê que o Apocalipse é um livro revelador, ok? E eu quero dar um abraço aí para todo mundo que está matriculado. Nós temos lá centenas de pessoas matriculadas aí para as nossas aulas de Apocalipse. O desafio aí foram mais de 500 casas todos os dias ligadas. E agora dia 23 e 24 de maio nós estamos fazendo uma grande imersão, 2 dias inteiros, manhã, tarde e noite, estudando sobre o Apocalipse. 2 dias inteiros, manhã, tarde e noite, estudando sobre o Apocalipse. Então você que gosta de estudar, fique ligado que amanhã e depois de amanhã eu vou falar do desafio do Apocalipse. Nós já temos muitos inscritos, porque as pessoas do desafio, perdão, vou falar da imersão do Apocalipse, as pessoas que estavam no desafio do Apocalipse já vieram para a imersão, já se matricularam, já estão um monte de gente matriculada, mas eu vou abrir, porque tem muita gente me pedindo, então eu vou abrir vaga para algumas pessoas que estão assistindo aqui pela live no Instagram, porque eles falaram, pastor, nós também queremos, e eu vou abrir então para algumas pessoas que estão aqui na nossa live acompanhando. Então a partir de amanhã e depois de amanhã eu vou falar sobre isso, ok? Dia 23 e 24 de maio, a imersão em Apocalipse. Você vê que Apocalipse é um livro incrível e quase sempre a gente vem parar nele, ok? Apocalipse capítulo 21, verso 19, pega o seu marca-texto e vamos lá, vamos pintar. O fundamento dos muros da cidade, marca-texto, o fundamento dos muros da cidade, ou os muros da cidade santa, da Nova Jerusalém, estava adornado de toda a pedra preciosa. Marque aí, põe entre parênteses. Toda a pedra preciosa. Observe que é o mesmo termo usado lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Toda a pedra preciosa. Agora eu vou marcar aqui, ó, pedra por pedra, com o meu marca-texto aqui, ó. O primeiro era de jaspe, então jaspe é a primeira pedra. Marque aí, tá bom? Na sua Bíblia também, se você tá com a Bíblia aí, marque aí na sua Bíblia também, jaspe. Jaspe é a primeira pedra, ok? Eu já marquei aqui, então o primeiro fundamento era de pedra de jaspe. O segundo era safira. O terceiro era calcedônia. O quarto era esmeralda. O quinto a sardônica. O sexto sárdio. Sétimo crisólito. Oitavo berilo. Nono topázio. O 10º crisópraso. 11º jacinto. E 12º ametista. Então, toda pedra preciosa são 12, ok? E por que, então, o anjo tinha nas suas vestes, na sua veste, no seu peitoral, essas 12 pedras, 4 ordens de pedras, 3 pedras em cada ordem, ok? Então, são 4 fileiras de pedras. Em cada fileira, 3 pedras, dando um total de 12 pedras, ok? Falando de completude, isso no céu. 12 fala de completude das coisas que Deus faz no céu. Mas o 12 também fala de cobertura e de sacerdócio, lembre? 12 apóstolos, lembra? Diante do trono de Deus, 24 anciãos, 12 de um lado, 12 de outro, 12 da dispensação da lei, 12 da dispensação da graça. Esse número 12 está sempre presente, ok? 12 mil de cada tribo de Israel, 12 vezes 1.000, 144 mil. Então sempre o número 12 está presente, falando da completude das coisas que Deus faz no céu, mas também fala de sacerdócio. O 12 também fala de sacerdócio. Nós vamos encontrar essas 12 pedras que estão aqui como total cobertura de Deus sobre essa cidade, né? É o fundamento da cidade, é a base, é a sustentação. Então a cobertura de Deus não é teto, a cobertura de Deus é base. Vou dizer de novo, a cobertura de Deus não é teto, a cobertura de Deus é base. Ou seja, em 12 pedras Deus dá a você potencialidades em áreas da sua existência, em áreas do seu ser. Isso com Lúcifer também, isso com essa cidade poderosa também, cujas portas aqui são de pérolas, ok? Mas nós vemos também essas 12 pedras no peitoral do sacerdote. Vamos lá em Êxodo, onde fala sobre a construção ou a forma de tecer as vestes dos sacerdotes. Bora lá? Bora lá, bora lá. Êxodo, capítulo 39. Abra aí comigo. Êxodo, capítulo 39. Olha aí. Já começar pelo título, né? As vestes do sacerdote. Vê se na sua Bíblia tem um título aí. Em Êxodo, no capítulo 39, tem um título aí. As vestes dos sacerdotes. Então tá aqui
as vestes do sacerdote. Verso 1, fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 8, observe aqui o verso 8. Fez também um peitoral de obra de artífice. Olha aí. Fez também um peitoral de obra de artífice. Eu estou pintando aqui, eu estou marcando aqui. Como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, verso 9. Quadrado era, e duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E verso 10, engastaram nele, prenderam nele 4 ordens de pedras. 4 ordens de pedras, 4 ordens de pedra. Observe isso. Sárdio, topázio, carbúnculo. Esta era a primeira ordem, ok? Olha aí, sárdio, topázio, carbúnculo. Marca aí, ou põe entre parênteses, ou passa aí seu marca-texto em cada uma das pedras. Então, essa é a primeira ordem, foi aqui a primeira ordem, ok? Vou marcar a segunda ordem, verso 11, a segunda ordem. A segunda ordem é composta de uma esmeralda, uma safira, um diamante. Então, essa aí é a segunda ordem. No verso 12 está a terceira ordem. Terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Verso 13, está a quarta ordem, um berilo, um ônix e um jaspe. Olha aí. Engastaram, foram presas em engastes ou presilhas de ouro. Tá aí. Então, 12 pedras, 4 ordens de 3 pedras no peitoral do sacerdote. Então, por que Lúcifer tinha aquelas pedras na sua veste, na sua vestimenta? Porque Lúcifer era para os demais anjos, aqui no peitoral dele tinha essas pedras, porque ele era para os demais anjos um sacerdote. Isso mesmo que você está ouvindo. Lúcifer era um sacerdote para os demais anjos. Ele era um sacerdote. Ele era um anjo com aspecto sacerdotal. Não é um sacerdote como Arão, como a gente conhece. É um sacerdote de outra dimensão, ok? Mas nós temos lá nessa dimensão, na mesma dimensão onde Lúcifer um dia foi sacerdote, nós temos agora um sumo sacerdote, que é Cristo, que está sentado à destra da majestade nas alturas. Eu falei para vocês que a qualquer momento dessa semana eu vou falar sobre a destra da majestade, ok? Eu vou falar sobre a destra da majestade. Mas voltemos lá para Ezequiel 28:13, para você entender isso aqui. Ezequiel 28:13, vamos lá. Ezequiel 28:13. Só um minuto, estou voltando. Ezequiel 28:13, ó. Então, vamos contar aqui quantas pedras tem o anjo. Bora lá? Observe isso. Primeiro é dito que ele está coberto de toda a pedra preciosa. Toda a pedra preciosa é sua cobertura, então nós já vimos que todas são 12, porque nós vemos esse mesmo termo, toda a pedra, lá em Apocalipse 21:19, e nós contamos até a 12ª pedra, ou seja, até a 12ª pedra, e nós vimos também no peitoral do sacerdote que são 12 pedras no peitoral do sacerdote. Vamos contar aqui do anjo agora. Então, verso 13, estavas no Éden, no jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante. 3, a turquesa, o ônix e a jaspe. 6, o carbúnculo, a safira, perdão, o carbúnculo e a esmeralda. 9, e ouro. Na minha tradução vai dizer aqui, ó, e ouro. E ouro. Ok? E ouro. Mas ouro não é pedra preciosa. Ouro é metal. E o texto diz que ele estava adornado de toda a pedra. Todas são 12. Alguma coisa aconteceu que fez o anjo abrir mão de 3 dessas pedras. Ok? Se você analisar com calma, tanto Apocalipse capítulo 21, verso 9, como o Êxodo 39, do verso 10 em diante, você vai observar que existem 3 pedras que não aparecem aqui no peitoral de Lúcifer.
o jacinto, a ágata e a ametista. E olha que coincidência. Jacinto, anote aí, anote isso, talvez você não ouça isso de novo. Jacinto, a pedra da mansidão. Ágata é a pedra da simplicidade. E a ametista é a pedra da humildade. Olha isso. Mansidão, simplicidade e humildade. Olha o que Jesus disse. Aprenda de mim. Quando você olha para Jesus, você não vai conseguir ver outra coisa que senão um homem simples. E ele vai dizer que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele é simples, manso e humilde de coração. Então ele falou, aprenda de mim. Não aprenda do anjo que caiu. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. E a figura dele é a figura de um homem simples. Ok? Então, você está ligado aí? Está ligado? Então, observe aí. Por que nós notamos a falta dessas 3 pedras no peitoral de Lúcifer? É simples. Anote isso. Talvez você não ouça de novo. Anote isso. Quando Lúcifer decidiu no seu coração que ele queria ser Deus, num primeiro momento, a priori, e em um primeiro momento, Deus não o impediu. Pelo contrário, Deus potencializou nele o desejo de ser Deus. Deus potencializou nele o desejo de ser Deus. Como Davi. Quando Absalão quis tomar o trono de Davi, quando Absalão teve relações sexuais com as mulheres de seu pai em público. Quer dizer, Davi não lutou pelo trono. Antes Davi chamou seus valentes e disse, vamos sair de Jerusalém. Se Deus deu o trono para ele, e eu me levantar contra ele, Deus tendo me tomado o trono e dado para ele, eu posso me tornar um Saul na vida dele. Davi está dizendo, já vivi essa história. Deus rejeitou a Saul, me levantou, Saul não quis entender que foi rejeitado, ok? Eu tive que lutar pelo trono, e Saul se pegou lutando contra Deus. E eu não vou me pegar lutando contra Deus, melhor vamos sair de Jerusalém. Se Deus deu o trono para ele, ok? Eu não vou conseguir impedi-lo de sentar no trono. E se Deus não deu, não é ele que vai me tomar. Ok? E Davi saiu de Jerusalém, potencializando em Absalão o desejo de ser o rei de Israel, e acabou que Absalão perdeu, foi a cabeça. Ok? Perdeu a cabeça, Lúcifer também. Deus potencializou nele o desejo de ser Deus. Qual é o maior símbolo da divindade no universo? Qual é a coisa material, ok? Ou em todo o universo, ainda que no universo paralelo, onde Deus está, que simboliza a natureza de Deus? O ouro. O ouro simboliza a natureza de Deus. De novo, o ouro simboliza a natureza de Deus. Então, quando Lúcifer desejou ser Deus, o que ele precisava? Ele precisava de ouro. Como que você vai ser Deus sem ter ouro? Agora, vê se você concorda comigo. Todo mundo que tem muito ouro se sente um Deus. Já vi em cidade pequena do interior, as pessoas que têm dinheiro, o que dinheiro é? Lastro de ouro. Eles acham que eles estão acima da lei, eles acham que eles podem mandar matar, mandar deixar viver, eles acham que eles são deuses. Aquelas famílias lá do interior, dos rincões aí do Brasil, ok? Do interior, nós vemos ainda até hoje a gente consegue ver aquelas figuras dos coronéis, né? Que manda matar, deixa viver, faz e acontece, porque eles se sentem deuses por causa do dinheiro que tem. Ninguém pode ser Deus sem ter ouro, mas todo mundo que tem muito ouro se sente um Deus. E o desejo de Lúcifer era ser semelhante a Deus, como Deus. Lúcifer desejava o que ele nunca vai conseguir, você já nasceu assim, ele desejava ser a semelhança de Deus. Você já nasceu a semelhança de Deus. E você já nasceu a imagem de Deus. Lúcifer estava no Éden, Deus tomou o jardim dele, Deus tomou a terra dele, e Deus deu o governo da terra para o homem. Então aquilo que Lúcifer tinha, Deus deu para o homem. E aquilo que Lúcifer desejava ser e nunca será, Deus já fez você nascer assim, a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Então você quer mais motivo para o diabo não gostar de você? Você quer mais motivo para o diabo te invejar? Ele é o pai da inveja, ele é o pai da mentira, o pai da inveja, ok? A inveja nasceu, foi no coração dele. Em primeiro lugar que a inveja é a pior de todas as invejas, é a inveja ministerial.
São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: inveja é a tristeza que uma pessoa sente pela alegria alheia. Guarde isso aí que São Tomás de Aquino diz, porque isso é muito interessante. São Tomás de Aquino vai dizer: inveja é a tristeza que uma pessoa sente pela alegria alheia. Então, quando Deus colocou o homem ali no jardim, que o homem se alegrou e desfrutou de tudo aquilo que Deus tinha criado, e o homem entrou no jardim, ele foi feito no sexto dia e foi introduzido no jardim no sétimo dia. Ele já entrou na terra no descanso do Senhor. Aliás, o dia sétimo na Bíblia, ele era para ser um dia eterno. Você nunca vai ler na Bíblia dia oitavo da criação. A criação termina no dia sétimo. E o dia sétimo era para ser um dia eterno. O sétimo dia, ele deveria ser um dia eterno. Não era para nunca haver dia oitavo da criação. Ok? Então, o homem já entra ali no descanso de Deus e o diabo se entristeceu porque é invejoso, ele não gosta de você. Você quer mais motivo para ele não gostar de você? Você tomou tudo que ele tinha e aquilo que ele desejava ser e nunca será que é semelhante a Deus. Ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Você já nasceu assim, semelhante ao Altíssimo. Nós estamos no gap. Nós estamos entre o verso 1 e 2 de Gênesis, naquele elo perdido, no tempo perdido ali, entre o verso 1 e o verso 2. Porque no verso 1 nós vemos a terra perfeita, criada por Deus, na luz, habitável. E no verso 2 nós vemos uma terra caótica, no caos, coberta de águas de juízo. Então algo aconteceu. O que aconteceu? Como foi isso? É isso que nós estamos vendo. Esse é o mistério que nós estamos vendo da eternidade ainda hoje, ok? Bora lá. Então o ouro sempre vai apontar para a natureza de Deus. Lembra quando os filhos de Israel saíram do Egito? Eles disseram para Arão: Arão, fazei-nos um Elohim que vá adiante de nós. Porque esse Moisés, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Detalhe, se eles quisessem saber o que a Moisés teria acontecido, bastava subir um monte. Mas por que eles não subiram um monte? Por exemplo, eu ia subir o Sinai e eu levei 5 horas e meia para subir o Sinai, meia-noite. Quando amanheceu o dia, 5 horas da manhã, eu estava lá em cima. Cheguei lá por volta de 4h30 da manhã, ok? Então, por que eles não subiram atrás de Moisés? E eu ainda levei 4 horas e meia para subir. Um beduíno sobe aquilo lá em 2 horas, ok? Por que os filhos de Israel, que estavam acostumados a caminhar pelo deserto, a subir pelas montanhas, toda aquela região, a península do Sinai, uma região montanhosa, mas por que não subiram? Porque o pé do Sinai pegava fogo, 40 dias e 40 noites sem combustível, pegando fogo, e os caras ainda foram pedir um Deus. Eles falaram: fazei-nos um Deus, porque esse Moisés... E observe, eles não estão querendo substituir o Deus Todo-Poderoso apenas, eles querem substituir também Moisés, que a palavra Elohim tanto serve para Deus como serve para líder. E eles vão dizer: esse Moisés não sabendo o que aconteceu, então precisamos de outro guia. Moisés era o guia deles. Então eles queriam um guia, alguém que fosse diante deles, guiando, ok? E Arão então mandou que eles tirassem as pulseiras de ouro, os pendentes de ouro, dos narizes das esposas, das filhas, das orelhas dos filhos. Você vê, os homens que saíram do Egito saíram usando brinco, as mulheres usavam pendentes no nariz, piercing e pulseiras, eles tinham muitos adornos de ouro, ok? E quando eles saíram do Egito, eles levaram todo o ouro do Egito com eles. Então eles pegaram aquele ouro e Arão, com um burril, formou um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, Moisés ficou tão bravo com a situação que ele pegou as pedras da lei, onde estavam as palavras de Deus, e ele quebrou a palavra de Deus. Ok? Nunca quebre a palavra de Deus por ninguém. Não faça o que Moisés fez. Isso foi um erro. Moisés acabou quebrando a palavra de Deus por causa do povo. E ele foi falar com Arão, falou: Arão, que pecado te fez esse povo para você fazer com que tamanho mal venha contra eles? E Arão falou assim: olha, Moisés, eu não fiz nada. Eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Então Arão atribuiu o bezerro à obra do sobrenatural. Ou seja, mas a Bíblia declara claramente que foi ele que formou com a própria mão. Ele pegou um burril, uma ferramenta, e ele formou o bezerro com a própria mão. Por que eles formaram o bezerro? Toralado do Egito, né? O mais poderoso de todos os deuses do Egito. E eles viveram 430 anos no Egito, ouvindo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó era o mais poderoso de todos os deuses. Se o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o mais poderoso de todos os deuses, então, na cabeça daquele povo, a imagem de Deus era aquela mesma. Deus tinha uma imagem de bezerro, né? Deus tinha cara de vaca, cara de boi.
e eles fizeram ali a imagem do bezerro. A imagem está errada, porque eles não tinham Gênesis. Lembrando que nós dedicamos a autoria do livro do Gênesis a Moisés, ok? O profeta do Senhor. E eles não tinham Gênesis, porque Moisés ainda não tinha escrito o Gênesis. E eles não sabiam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então seja que Deus era semelhante a nós, e não a um animal, né? Não a um bezerro. Então, a imagem estava errada, mas a essência estava certa, porque eles fizeram de ouro, e ouro aponta para a natureza de Deus. E tanto estava certa a essência, que Deus ordenou a Moisés que destruísse o bezerro de ouro, moesse aquele ouro, fizesse pó, subisse até a nascente do rio, jogasse o pó de ouro na água e mandasse os filhos de Israel beber a água, ok? A água fala da vida no espírito ou do espírito, e o ouro fala da natureza de Deus. Quando eles beberam aquela água com o pó do ouro, o que Deus estava falando? Deus estava mandando uma mensagem, Deus estava mandando uma mensagem simbólica para eles, Deus estava mandando uma mensagem para eles figurada. Ó, eu tenho a sua cara e quero habitar dentro de você, transferindo para dentro de você a minha própria natureza, ok? Essa é a economia de Deus, esse dispensar de Deus para dentro do homem, quando Deus dispensa a si mesmo para dentro do homem. Pena que a palavra dispensação na Bíblia só foi vista como tempo, né? Quando a gente fala de dispensação, logo a gente lembra ali dos textos de Efésios, dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude. A palavra dispensação foi definida, e é definida teologicamente pela maioria esmagadora dos teólogos, dos estudantes da Escritura, como sendo tempos, né? O tempo da lei, o tempo da graça, o tempo da plenitude. Mas a palavra dispensação ali não fala de tempo apenas, fala do dispensar de Deus, ou seja, de Deus saindo de si mesmo e liberando de si mesmo e entrando dentro do homem, entrando no homem, na matéria. Então nós temos um tipo de dispensação, né, no Velho Testamento, nós temos um tipo de dispensação no Novo Pacto, e essa nova dispensação, ou essa dispensação, é chamada a economia de Deus, oiko, casa e mordomia. Então a junção de casa e mordomia, oiko, e mordomato, mordomia, esse mordomato da casa de Deus, ou seja, Deus como mordomo da sua própria casa, o administrador. Mordomo não no sentido de um empregado que trabalha para o senhor de uma casa, não, mas no sentido de administrador dessa casa. Então esse Deus que entrou dentro de mim, agora habita em mim, ele me fez sua habitação. Então eu, enquanto indivíduo, eu sou habitação de Deus por causa da sua economia. Deus se dispensou para dentro de mim. A economia de Deus me faz rico. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Por isso que diz a bênção de Deus enriquece. E qual é a bênção de Deus? Lá em Efésios vai dizer: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E depois, na carta aos Efésios, ainda vai dizer quais são essas bênçãos. A gente fica pensando num carro novo, numa casa nova, num barco novo, né? Numa casa de praia, mas não é nada disso, tá bom? Lá vai estar escrito essas bênçãos, são bênçãos espirituais, ok? E nós vamos estudar a carta aos Efésios e vamos falar sobre isso. Não que Deus não possa te abençoar com um carro, com uma casa, mas não é disso que ali está falando no contexto especificamente da carta aos Efésios. E nós vamos ter de 1º a 7 de junho o desafio de Efésios. 7 dias para a gente, durante 4 horas por dia, ok? De 8 da noite às 23 horas, numa sala fechada no Zoom, nós vamos destrinchar toda a carta aos Efésios. Mas nós vamos destrinchar mesmo, como um açougueiro que tira a carne dos ossos de um animal, de um boi, e fica lá só os ossos. Nós vamos destrinchar toda a epístola, toda a carta de Paulo aos Efésios. Então, todo aquele que é aluno do clube, você que está aí que é aluno do nosso clube, você pode participar de graça, não vai pagar nada. E se você não faz parte do clube, quando acabar essa live, você clica aí no link que está na minha bio e você faz aí a sua matrícula para o clube, R$ 49,90 por mês. Você vai participar de todos esses desafios e você tem mais de 200 horas de vídeo para você estudar Bíblia lá no nosso clube, tá bom? www.escoladoreino.club, ou escreve clube, né? .com.br, www.escoladoreino.club.com.br. Bom, isso se te interessar a Bíblia. Se não gosta de Bíblia, não vai lá não, porque eu não quero lá
se quem não gosta de Bíblia, porque ela tem muitas horas de conteúdo. Se você não gosta de Bíblia, você vai pagar e não vai ver. Eu não quero você lá não. Agora, se você gosta de Bíblia, acabando essa live, já faz sua inscrição lá e se prepare, porque é de 1º a 7 de junho, desafio de Efésios, e todos os meses nós vamos ter um desafio lá no nosso clube, até a gente acabar com todos os livros da Bíblia. Nós vamos estudar toda a Bíblia juntos lá no nosso clube. Não vamos na ordem de Gênesis e Apocalipse, mas nós vamos estudar todos os livros, tá bom? Nós vamos estudar os 66 livros da Bíblia protestante, tá ok? Tamo junto aí? Bora lá, vai ser forte. Então observe, apesar do bezerro ter a imagem errada, ok? O bezerro tem a natureza certa, o ouro simboliza a natureza de Deus. Então, como Lúcifer quer ser Deus, o que ele fez? Ele trocou as 3 pedras mais simples do seu peitoral pelo ouro. Olha como está escrito aqui, verso 13 de Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 13 diz assim: estivesses no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. Até aí 9 pedras. E o ouro, mas o ouro não é pedra, é metal. Então ele abriu mão dessas 3 pedras mais simples, que é a jacinto, ágata e ametista, e colocou o ouro no lugar. E por coincidência, os 3 motivos que levaram Lúcifer à queda, ok? A violência, ok? A falta de simplicidade e a falta de humildade. A falta de mansidão, a falta de simplicidade, a falta de humildade. E as pedras que ele lançou fora são a pedra da mansidão, a pedra da simplicidade e a pedra da humildade, nessa ordem. Tente ver comigo aqui. Verso 14. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus onde estava, no meio das pedras afogueadas onde andava. Essas pedras afogueadas, elas estão debaixo do trono de Deus. Venha comigo aqui, Isaías capítulo 6. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Sem preguiça, abrindo a Bíblia, você que está com a Bíblia, sem preguiça, sem preguiça. Tem gente que quer aprender Bíblia, mas não quer ler Bíblia, ok? E põe na sua cabeça, anote o que eu vou te falar aí. Isso aqui você tem que anotar, tá? Anote o que eu vou te falar aqui. Anote. Pegou a caneta? Vai anotar? Bora. Anote aí. Assistir pregação não é estudar Bíblia. Eu vou dizer de novo. Assistir pregações não é estudar Bíblia. Ok? Eu não estou falando que você não deve assistir pregação, não estou falando mal de pregação, nem de pregador, pelo contrário, eu sou pregador, eu prego, ok? Mas eu que prego, estou te dizendo, assistir pregação não é estudar a Bíblia. Você pode ter passado uma vida inteira ouvindo pregações e você não estudou nunca a Bíblia, porque assistir pregação não é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é fazer como nós estamos fazendo aqui, de leve, porque aqui nós estamos light. Cai para dentro dos nossos desafios que você vai ver. Nós vamos verso por verso aí até destroçar os livros, ok? Mas olhe bem, estudar a Bíblia é isso aqui, é vir em cada versículo, é ir no outro versículo, vai para cá, vai para lá, vai juntando, montando o quebra-cabeça. A Bíblia é um grande quebra-cabeça. Para que serve um quebra-cabeça? Quebra-cabeça serve para revelar uma imagem. Vamos supor que esse livro aqui, ó, esse é meu livro, Deus e Você, de A a Z. Vamos supor que ele fosse um quebra-cabeça, ok? E eu tivesse que montar as peças. Uma vez montado, vai revelar uma imagem. Quando as peças estão desmontadas, eu não consigo ver a imagem, fica tudo torta, ok? Mas quando está montado, eu vejo uma imagem. Então, a Bíblia é um grande quebra-cabeça. Quando você monta, revela uma imagem. Qual é a imagem que revela? A vontade eterna de Deus, ou o plano eterno de Deus. É isso que revela. Então, quando eu quero saber tudo que Deus vai fazer, eu tenho que montar o quebra-cabeça, que eu vou enxergar todo o plano de Deus ali, ó, montado no quebra-cabeça, ok? A Bíblia é um grande quebra-cabeça. Deus misturou as peças e colocou aqui na Bíblia. A Bíblia, porém, ou portanto, não está em ordem cronológica. Deus desmontou o quebra-cabeça, misturou as peças, colocou aqui nesse livro que nós chamamos de Bíblia e disse: quem tiver o Espírito Santo, que monte. Então, muitas pessoas querem entender textos espirituais com intelecto, ok? Com a capacidade natural humana da mente, mas coisas espirituais se entendem no Espírito. Então é necessário ter essa conexão com o Espírito Santo para perceber coisas espirituais. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito. Não dá para você se conectar em Espírito com a mente. Ó, já tem gente aí fazendo inscrição para a Escola do Reino Club. Acabar de fazer uma inscrição aí. Acabar de fazer outra inscrição. Tá gente fazendo aí inscrição. Faz a inscrição porque nós vamos fazer os desafios juntos, tá bom? Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1, vou ler com você. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Os umbrais da porta do templo se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Rei. Porém, um dos serafins voou até mim, põe entre parênteses aí, ó, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então ele tirou da onde? Do altar de Deus. Onde está esse altar de Deus? Nessa dimensão chamada de terceiro céu. Como que é o altar de Deus? 4 querubins são as pernas do trono, há uma plataforma, um firmamento de fogo e água sobre a cabeça dos querubins. Sobre a plataforma tem um trono branco de safira, ok? Aí Deus se assenta, o ancião de dias, que Daniel diz. E entre as rodas que estão debaixo dos querubins, esse aí é o lugar onde estão as pedras afogueadas. Era o lugar onde Lúcifer ia. Diz que Lúcifer podia andar entre as pedras afogueadas todas as vezes que ele ia até Deus. Isso não é diante de Deus é nas regiões celestiais. Quando ele ia até a presença própria de Deus, propriamente dito, ele ia até Deus, ok? Ele tinha um lugar, e o lugar não é sobre a plataforma, é embaixo da plataforma, ok? Entre as pedras afogueadas que estão debaixo dos querubins, por entre as rodas que estão nos pés dos querubins, porque os querubins são como pernas do trono, e as rodas que estão debaixo deles são para que o trono possa se movimentar. Quando Deus quer andar, uma roda entra dentro da outra e o trono todo vira como uma grande bola de fogo e ele vai para onde quer. Ezequiel teve essa visão. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel viu o trono andando, viu uma roda entrando dentro da outra roda, e o trono virando uma grande bola de fogo e andando, se movimentando. Então o trono de Deus tem rodinha e anda. Daniel capítulo 7, verso 9, Daniel diz que eu fiquei olhando, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. O seu trono era como uma chama de fogo, e as rodas do trono, as rodas do trono, como fogo ardente, ok? Então, aonde que é esse altar do Senhor? É ali. Todas as vezes que Lúcifer ia até Deus, ele tinha que olhar para Deus de baixo para cima, ó, de baixo para cima, porque a plataforma que está sobre a cabeça dos 4 querubins do trono é o limite de um querubim. O querubim, como Lúcifer, ele não podia passar daquela plataforma para cima. Só serafins estão acima de Deus. Ele olhava para aquelas serafins, para aquelas estrelas, e ele dizia: eu vou subir acima deles. Ele tinha inveja deles. Ele não se alegrava com o fato dos serafins estarem acima de Deus. Serafim vem do hebraico saraf, que arde em fogo, ok? Então ele ficava revoltado, mas ele tinha um lugar ali e ele só podia ir entre essas pedras afogueadas. Venha comigo em Ezequiel no capítulo 10. Abra comigo Ezequiel no capítulo 10 que eu vou te mostrar algo poderosíssimo. Ezequiel no capítulo 10. Vamos lá. Não é o capítulo 28 agora, Ezequiel é o capítulo 10, ok? Se você encontrou, abre a Bíblia aí, sem preguiça. Vamos marcar texto, gente. Vamos marcar texto, pessoal. Abra a Bíblia sem preguiça. Olha aí. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então veja que em cima da cabeça dos querubins, ok? Tem um firmamento. Põe entre parênteses essa palavra firmamento. Pode puxar uma setinha aí e escrever céus, ok? Ou fogo água, ok? Céus, ou fogo água, ou Hashamayim, Eixe, fogo, maim, água, uma junção de fogo e água. Esse é o firmamento. Então, depois dessas coisas, olhei, e eis que um firmamento estava por cima da cabeça dos querubins, e apareceu sobre eles como uma pedra de safira. A pedra de safira é branca. Você já viu uma caneta Montblanc? A caneta Montblanc, ela tem uma pedrinha branca de safira. Aquela estrelinha branca da caneta Montblanc, geralmente é feita de uma pedra de safira. Por isso que a caneta tem um cara, é uma joia, né? Então, um trono branco, é o mesmo trono lá de Apocalipse no capítulo 20, que nós vimos, Apocalipse capítulo 20, lá, quando ele se assentou num grande trono branco, né? Apocalipse capítulo 20, verso 11. Então esse trono aqui de safira, na forma, no aspecto semelhante à forma de um trono. E falou
o que estava no trono, ao homem que estava vestido de linho, vai por entre as rodas, olha as rodas de novo, até debaixo dos querubins e enche a mão de brasas, tá vendo? Brasas vivas, brasas acesas, ok? Dentre os querubins e espalha sobre a cidade, olha aí, ó. Então Deus está mandando jogar pedras de fogo em uma cidade, Deus está mandando jogar pedras de fogo na terra, ok? Isso também aconteceu quando Lúcifer caiu, na rebelião do anjo, Deus tacou essas pedras atrás dele, e foram essas pedras que caíram na terra, ele mesmo caiu nas regiões celestiais, mas as pedras caíram na terra, como se fosse uma grande chuva de meteoros. A ciência diz, os cientistas dizem que há aproximadamente 30 milhões de anos atrás, a Terra foi acometida de uma catástrofe, ou seja, natural, que uma chuva de meteoritos caiu na Terra, explodindo ela toda, deixando ela um caos, ok? Essa chuva de meteoros, eu creio que foram as pedras que Deus lançou atrás de Lúcifer, ok? Para destruir exatamente a criação original que estava debaixo do governo de Lúcifer. Assim como Deus vai destruir a criação, a chamada recriação, a criação de Adão, a criação que foi feita para Adão. Quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Ok? E em Pedro, numa das cartas de Pedro, Pedro diz o seguinte, que a terra está guardada como um tesouro para o fogo, para ser destruída por fogo. Então a terra está guardada e entesourada para o fogo. Da maneira que Deus destruiu a criação original pelo pecado de Lúcifer, que era o governante de toda a criação original, com os anjos que estavam debaixo de sua autoridade, assim também Deus vai destruir toda a criação adâmica, tudo aquilo que ele criou, ok? Para Adão, que estava debaixo do governo de Adão, e aí vai vir um novo céu e uma nova terra, e por isso que há a necessidade de um novo céu e da nova terra, purificado pelo fogo, assim como um ourives, né, bate o fogo no ouro para separar as impurezas, Deus vai tacar fogo na terra e os minerais, os metais da terra, a Bíblia diz que vão ficar líquidos, ok? E a terra vai expurgar toda a impureza e uma nova terra vai ser feita, e um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos viver na mesma dimensão que Deus vive hoje, nós vamos viver no futuro, depois do milênio, nós vamos viver na mesma dimensão que Deus vive. Esse céu que Deus vive é dentro dele mesmo, então nós vamos viver nele. Quando Jesus disse, eu estou no céu, ele estava no Pai. Quando Jesus disse, eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, vocês estejam, ele estava no Pai. Esse é o céu, está em Deus e está no céu. Quem está em Deus está no céu, ok? Então, volte aí para Ezequiel, no capítulo 28 e verso 14, volte aí. Tu eras querubim, ou seja, guardião, ungido, ele foi ungido para ser guardião, e no monte do santo de Deus te estabeleci, eu te consagrei. Ele foi consagrado, ungido no monte santo de Deus, onde estavas, no meio das pedras afogueadas, onde andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, veja, ele era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Olha isso, nós damos pouca importância para essa palavra iniquidade, mas coloque aí essa palavra iniquidade entre parênteses. Eu quero tirar um dia aqui numa live, para falar uma live inteira sobre o significado dessa palavra iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus fora de Deus, é tudo aquilo que eu faço para Deus sem Deus. Eu vou tentar te explicar na dimensão natural, com um exemplo bíblico da dimensão natural, para você tentar entender algo espiritual. Então, não venha pensar com a mente natural aqui não. Liga no seu espírito, você tem um espírito. Deus te deu um espírito, Deus deu a todo homem um espírito. Liga esse espírito, como é que eu ligo esse espírito? Tendo fé em Deus, tendo fé em quê? Que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos e que foi feito Senhor de todos, vivos e mortos. Se eu confessar Jesus como Senhor, crendo que Deus ressuscitou ele dentro dos mortos, eu estou salvo. O Espírito Santo de Deus entra em mim e ativa o meu espírito, dá vida ao meu espírito. E eu nasci de Deus, e agora eu estou conectado no espírito, posso entender coisas espirituais. Se você crê nisso, aí onde você está agora, declare: eu creio que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, e eu o confesso Senhor sobre vivos e mortos. E nesse exato momento que você confessar isso aí em voz alta, o Espírito de Deus vai entrar
vai entrar em você, vai se unir ao seu espírito, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, o que se ajunta ao Espírito de Deus é o mesmo Espírito com ele, e você vai se tornar um só Espírito com Deus, em unidade, não em união, ok? Porque unidade nunca pode ser desfeito. Isso que vai acontecer com você agora, se você nunca fez isso, vai ser uma unidade perfeita que nunca vai ser desfeita. Por exemplo, se eu colocar muitas laranjas em um saco, eu tenho uma união de laranjas. Mas se eu rasgar o saco, vai uma laranja para cada lado, ok? Mas se eu fizer um suco de laranja, eu tenho uma unidade. Eu nunca mais vou conseguir devolver aquele suco para aquela laranja, e eu nunca mais vou conseguir separar o suco de uma laranja, o suco da outra, ok? Porque a unidade nunca pode ser desfeita. Então se tornará um mesmo Espírito com Deus, é uma unidade. E você vai estar cheio de Deus aí no seu espírito e vai poder entender os textos espirituais das Escrituras que nós, cristãos, consideramos sagradas. Ainda que você não seja cristão, talvez você está aí assistindo e não é cristão, ok? Mas nós cristãos entendemos que a Escritura ela é sagrada, ok? E inspirada por Deus. Agora, guarde isso aqui no seu coração. Preste atenção. Você que ainda não me segue no Instagram, segue aí, ative as notificações para você ser avisado quando as lives começarem, durante essa semana toda ainda, todo esse restante de semana, nós vamos falar ainda sobre isso, né? Nós vamos falar sobre os mistérios da eternidade, mas todos os meses eu vou pegar um tema e vou falar aqui, já que vocês apertaram aí o coraçãozinho, os coraçãozinhos aí, e apertando o coraçãozinho você torna a live relevante, e isso é muito bom, porque vai para muita gente que precisa ouvir e aprender coisas que vão potencializar suas vidas. Tudo que eu aprendo nas Escrituras potencializa o meu viver, meu trabalho, meu desempenho no meu trabalho, minhas finanças, minha família, meus amigos. Tudo vai ser diferente porque é tudo potencializado para o bem. A Escritura potencializa o homem em todas as áreas da sua existência. Então, é isso que a Escritura vai fazer, vai potencializar você. Você quer estar acima da média? Você quer ter resultados acima da média? Venha para a Escritura. A Escritura vai potencializar todos os resultados, sua performance vai ser, sabe, dinâmica, ok? E muito poderosa, ok? Muito poderosa. Bora lá, vamos continuar. Preste atenção. Verso 15. Eras perfeito em todos os teus caminhos, desde que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço sem Deus, né? Para Deus, sem Deus. Então eu vou dar um exemplo natural, humano, ok? Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 36, vai dizer que Jesus chegou em uma aldeia chamada Betânia e que uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E Marta foi para a cozinha preparar as coisas, né? Trabalhar, servir. E a Bíblia diz que ela estava atarefada e distraída em muitos serviços. Quem ela estava servindo? Ela estava servindo a Jesus Cristo. E diz que essa mulher, Marta, também tinha uma irmã chamada Maria. E Maria se assentou aos pés de Jesus, também com os outros que ali estavam assentados, e ela estudava a palavra de Deus. Ela estava aprendendo a palavra de Deus, ela estava estudando ali com Jesus a palavra de Deus, ela ouvia Jesus ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Marta estava distraída em muitos serviços, ou seja, você pode se distrair do seu propósito fazendo coisas para Deus e não fazendo coisas com Deus. Existe uma grande diferença de fazer coisas para Deus e fazer coisas com Deus. Quando eu faço coisas para Deus, eu corro um risco de fazer obras na iniquidade. E quando eu faço coisas com Deus, não pode haver iniquidade. Essa é a diferença. Então observe, Marta estava servindo a Cristo, mas quando ela quis falar com ele, o texto diz que ela teve que se aproximar dele. Ela estava servindo a Cristo, mas estava longe dele. Tem muita gente servindo a Cristo, mas totalmente longe dele. Eu vou dizer de novo, anote isso aí. Anote para você postar na frase aí, na hora que acabar essa live, ok? Tem muita gente servindo a Cristo, mas longe dele. Então, tudo que Marta estava fazendo é iniquidade. Aí Marta veio, se aproximou de Jesus e disse: "Ô mestre, Senhor, o senhor não se dá conta de que a minha irmã me deixa servir sozinha?" Aí Jesus falou: "Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma só é necessária." Qual é a única coisa necessária? Essa que nós estamos fazendo esses dias. Descobrir o mistério da vontade eterna de Deus. O mistério da vontade de Deus é a única coisa necessária. Qual é a única coisa que você precisa fazer para Deus? Descobrir a vontade dele, ok? Quando você descobrir a vontade dele, você vai executar essa vontade e você vai fazer com ele e não para ele, com ele, ok? E ele não vai poder dizer para você naquele dia: "Apartai de mim porque eu não te conheço",
porque você fez junto com ele, então ele te conhece. Tem gente que faz para ele. Então, apesar dele conhecer aquilo que eles fazem, porque fazem em seu nome, ele não os conhece, porque não estiveram com ele. Essa é a grande diferença. Tem muita gente fazendo coisas para Cristo, estando longe de Cristo, sem ele, ok? E essas obras são obras de iniquidade. E Lúcifer começou a fazer coisas para Deus, sem Deus, porque Deus já não estava podendo participar. Ou seja, ele começou a fazer coisas para Deus, que ele dizia ser para Deus, mas fora da vontade de Deus. Qualquer coisa que eu faço dizendo que é para Deus, mas está fora da vontade de Deus, na verdade não é obra de Deus, é minha obra. Ok? Então, se é minha obra, é uma iniquidade, porque tudo que nasce na carne é iniquidade. Tudo que nasce no meu coração humano e não nasceu do Espírito é obra de iniquidade. Por exemplo, eu poderia acordar amanhã e falar, vou abrir uma igreja, vou encher ela de gente, salvar um monte de gente para Jesus, ok? Mas se essa não é a vontade de Deus para minha vida, se esse não é o propósito de Deus para mim, isso tudo que eu vou construir pode até dar certo, mas vai ser construído na iniquidade, eu não vou ter recompensa, porque eu não posso chegar diante de Deus depois e pedir uma recompensa por aquilo que Ele não me pediu para fazer. Ok? Eu vou construir uma casa para você, uma casa de 2 andares, faço lá um suíte, ponho banheiro, faço uma piscina, depois chego na sua casa, bato na porta da sua casa e falo, me paga aí. Você vai falar, por quê? Porque eu construí uma casa para você. Você vai me dizer, mas eu não te pedi nada. Tem muita gente que vai chegar diante de Deus querendo receber galardão ou recompensa, e Deus simplesmente vai dizer, eu não te pedi nada. Ok? Então não te devo nada porque eu não te pedi nada. Assim como você não deve nada para Deus porque te salvou pela graça, você não tem uma dívida com Ele, e se você se sente devedor de Deus, não se sinta mais, ok? Assim também Deus não te deve nada. Você não deve nada para Ele, Ele não te deve nada. E assim funciona, ok? Você foi salvo de graça e pela graça. Você não tem dívida com Deus. Você não deve nada para Ele. E se Ele não te pediu para fazer algo, então Ele também não te deve nada. Mas se Ele te pediu, Ele disse que Ele vai pagar. Ele diz que ele vai recompensar, ele vai galardoar. Galardão é recompensa. Então tem muita gente que vai chegar lá e dizendo, expulsei demônio em seu nome, fiz maravilhas em teu nome, fiz milagres em teu nome, Senhor. Vão chamá-lo de Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vão chamá-lo Senhor, são crentes, são cristãos, são pessoas de Deus, ok? Mas ele vai dizer, não te conheço, porque eles fizeram coisas para ele e não com ele. Existe uma grande diferença. E Lúcifer aqui entrou na iniquidade. Olha isso. Na multiplicação do teu comércio, verso 16, encheu o teu interior de violência, não tem mais o jacinto, encheu o interior de violência, não tem mais o jacinto. Jacinto é a pedra da mansidão. Como ele perdeu a mansidão, seu coração se encheu de violência. Ó, encheu seu coração de violência e pecaste, por isso te lancei profanado fora do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no brilho das pedras afogueadas. Ou seja, as pedras que Deus tacou atrás dele, e essas pedras, Lúcifer, hoje, Satanás, ele morre de pavor dessas pedras, não pode chegar nem perto dela, porque essas pedras é a sua destruição, é a sua dor eterna, é o seu castigo eterno, esse fogo diante da presença de Deus, é o fogo do castigo eterno dele, as pedras afogueadas, ele não pode nem chegar perto dessas pedras, e é por causa disso aqui que eu digo que Deus tacou pedra. E aí você vai dizer, mas pastor, Deus tacou pedra? Não é a primeira vez, nem a última, o que Deus taca pedra? Lá na cidade de Ai, depois que os filhos de Israel venceram Jericó, eles foram derrotados diante de Ai, porque Acã tomou uma capa babilônica, ouro e prata, e escondeu na sua tenda, coisas consagradas a Deus. E eles começaram a perder a guerra. Josué clamou e Deus falou para ele que eles estavam em pecado. Puseram fogo nesse cara aí, nesse Acã, na família dele, na casa, nos pertences, e pediram perdão para Deus. Então Deus foi ajudar eles em Ai. Na batalha de Ai, Deus tacou pedra do céu e matou os caras de Ai tudo para que Israel pudesse ter vitória e continuar avançando no ganhar ou conquistar a terra prometida, ok? Então Deus tacou pedras, saraivas, essas pedras é que ele fez perecer. Eu te fiz perecer no brilho das pedras, ou seja, ele não pode mais chegar perto dessas pedras, ele nunca mais vai poder chegar no altar do Senhor, ele nunca mais vai chegar na presença do Senhor, ok? Ele só pode ir até diante, até as regiões celestiais, ele nunca mais pode ir até a presença propriamente dita, lá nele, ok? Então, guarde isso aí, guarde isso aí. Olha isso aqui, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele deixou-se corromper pela sua beleza, perdeu a simplicidade, ok? Ele era tão belo que ele perdeu a simplicidade. Qual que é a simplicidade? A ágata. Então ele perdeu a mansidão no jacinto, a simplicidade na ágata. Ó, e corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
corrompeu a sabedoria, se tornou soberbo. Se tornou soberbo. Por quê? Perdeu a pedra da humildade, a ametista. Então, jacinto, ágata e ametista, os 3 motivos pelos quais ele caiu. Ele deixou seu coração se encher de violência, perdeu a mansidão. Ele elevou seu coração por causa da sua formosura, perdeu a simplicidade e corrompeu a sua sabedoria por causa do resplendor, perdeu a humildade. Jacinto, água e ametista, os 3 motivos pelos quais ele caiu, ok? E amanhã eu vou continuar aqui, ó, pela multidão das tuas iniquidades. Tem muita gente que pensa que Lúcifer cometeu apenas um erro, ok? Um erro. E aí Deus já o condenou para a eternidade. Não foi isso não, olha aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades. Ele cometeu uma multidão de iniquidades. E aí a pergunta que eu vou responder amanhã, guarda essa pergunta aí que eu vou responder amanhã, tá bom? Por que Deus não o parou quando ele cometeu a primeira iniquidade? A resposta é, Deus não podia. Pastor, mas existe alguma coisa que Deus não pode? Ok? Está escrito na Bíblia que Jesus quis, mas não pôde operar em Nazaré muitos milagres, porque as pessoas diziam, não é este o filho do carpinteiro? Então, Deus não pôde operar, não é que ele não quis, ele não pôde operar. E aqui Deus não podia, por quê? Porque Deus não é contra Deus. Anote isso aí e nós encerramos por hoje, já passou mais de 1 hora que nós estamos aqui, já 1 hora e alguns minutos, mas, ó, ele não pôde. Ok? Ele não pôde. Por quê? Porque Deus nunca é contra Deus. Amanhã nós vamos revelar esse mistério aí da eternidade, ainda na rebelião de Lúcifer, os acontecimentos do gap entre Gênesis 1 e Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2, ok? O intervalo aí, nós estamos vendo tudo que está acontecendo nesse intervalo.